Oi, meu nome é Gabriela e hoje eu vou falar da análise bibliométrica sobre o uso de fibras naturais em materiais de construção. Com relação à construção sustentável, as pesquisas mostram que a consciência ambiental vem crescendo em diversos setores e que, para isso, estão buscando novos materiais que possam substituir aqueles que geram danos ao meio ambiente. O setor da construção civil ele não fica fora dessa nova perspectiva. Ele passa a estudar a aplicação de materiais reciclados e reforço de fibras orgânicas e inorgânicas em seus produtos. Já a análise bibliométrica ela é uma análise estatística quantitativa de documentos, que podem ser livros, artigos e outras publicações. Ela permite melhorar a qualidade da revisão bibliográfica, identificando principais autores e os mais citados, o crescimento ou a diminuição de publicações ligadas ao tema ao longo dos anos, além de encontrar palavras-chave que podem auxiliar a pesquisa futura. Com relação à base de dados, os dados bibliométricos são geralmente derivados delas, onde utiliza-se de processos de seleção estabelecidos e detectáveis para a inclusão de publicações e algoritmos de impacto. Com isso, o trabalho teve como objetivo realizar um estudo referente às características das publicações realizadas com a métrica de pesquisa Fibras Naturais e Materiais de Construção, através da coleção central da base Web of Science, utilizando a ferramenta de análise científica VozViewer. Em materiais e métodos, nós usamos a base de dados Web of Science, que é uma base de acesso fechado que provê informações científicas das publicações a estudantes e pesquisadores. Por ser uma base de acesso fechado, foi utilizado o acesso fornecido pela Universidade Federal Fluminense através do periódico CAPES. Já a ferramenta VozViewer é um software de acesso aberto que permite a construção e visualização de redes bibliométricas, além da funcionalidade de prospecção de dados no texto. A pesquisa foi realizada na página principal do Web of Science, do período de 18 e 19 de setembro de 2020. Foi selecionada uma base de dados, a principal coleção do Web of Science, e a pesquisa básica foi realizada das palavras fibras naturais e materiais de construção. O tópico selecionado foi todos os campos e o período estipulado foi de 2010 a 2020. Como resultado da pesquisa, podemos ver a quantidade de publicações relacionadas à pesquisa e como foi feita essa pesquisa, as palavras utilizadas, o tempo utilizado e os índices que ela abrange. Os resultados encontrados foram exportados para arquivo de texto, onde foram selecionados todos os resultados, o conteúdo gravado foi em registro completo e referências citadas, o formato do arquivo foi separado por tabulações em Windows e exportado para o download. Para a criação dos mapas e obtenção dos dados, foi selecionada a opção Criar mapa baseado em dados bibliográficos. Em seguida, a opção Ler os dados bibliográficos dos arquivos da base de dados. Para isso, selecionada a opção Web of Science, onde os dados do computador foram lidos no programa. Para criar um mapa relacionado às palavras-chave, o tipo de análise escolhido foi o de coocorrência. Em seguida, a unidade de análise, todas as palavras-chave, e o método de contagem total. 2 etapas foram feitas para a obtenção das palavras, onde inicialmente foi selecionado pelo menos uma ocorrência da palavra, então todas as palavras-chave foram obtidas. O resultado foi exportado e aberto em Excel, onde permite uma análise manual das palavras, e a junção de palavras equivalentes e similares em um arquivo de texto, como, por exemplo, propriedades mecânicas, que está descrita de 2 formas diferentes, uma com hífen e outra sem hífen, porém significa a mesma coisa e acaba dividindo o número de ocorrências. Após a análise das palavras, voltamos para a página de escolha do tipo de análise e anexamos o arquivo de texto de substituição das palavras. Ele foi fornecido como modelo do programa e adaptado à pesquisa, na opção Tesouros. Em seguida, foi considerada a ocorrência da palavra por pelo menos 5 vezes e então obtidas as palavras-chave que permitiram a criação do mapa. Materiais e métodos de anos, países e referências foram feitos da seguinte forma. Em anos, os dados foram abertos em Excel e o ano das publicações separados manualmente. Os países foram feitos parte pelo VozViewer, onde o tipo de análise escolhido foi o de coautoria e a unidade de análise países, mantendo o método de contagem total.
A opção para ignorar documentos com grande número de países foi desconsiderada e os países com pelo menos uma ocorrência apareceram no resultado final, que foi exportado para Excel e exposto em gráfico. Para obter as referências utilizadas através do Voice Viewer, foi escolhido o tipo de análise cocitação, com a unidade de referência citadas, e o método de contagem total. Foi escolhida a opção com pelo menos 10 citações. O resultado foi exportado e aberto em Excel, onde foram selecionadas somente as 7 mais citadas. Nos resultados, em anos por publicações, no período de 2010 e 2020, vemos um crescimento considerável com pouca oscilação, sendo a mais significativa no ano de 2017, que foi de 17 publicações em 2016 para 6 em 2017. Porém, de maneira geral, do ano de 2010 a 2020, houve um crescimento de 300% no número de publicações. Já com relação a autores por países, percebe-se que 40 países aparecem como resultado da pesquisa, sendo o principal deles a China, com 16 publicações, seguido pelos Estados Unidos, com 14, e em terceiro lugar estão empatados Brasil e Índia, com 9 publicações cada. Outros países, como Espanha, França, Alemanha e Argentina, também foram citados, com pelo menos uma publicação. Das palavras-chave encontradas, apresentamos um mapa com um diagrama de bolhas, onde quanto maior o círculo, mais citada é a palavra, e as linhas representam a interligação entre elas. As palavras mais citadas foram fibra natural, com 57 citações, propriedades mecânicas, com 40, e compósitos, com 27. Mas também podemos perceber o surgimento de palavras ligadas ao tipo da fibra utilizada, como fibra de coco, fibra de sisal e madeira, e também ao tipo de análise necessária das propriedades do produto, como tensão, durabilidade, térmica. Na tabela a seguir estão dispostos os resultados das referências utilizadas pelos autores das publicações encontradas no Web of Science, que além disso mostra a quantidade de citações, o ano, o tipo de fibra estudada por eles e os periódicos nos quais estão vinculados. O sisal é a fibra com maior ocorrência na tabela, que também aparece entre as palavras-chave encontradas nas publicações do Web of Science, o que mostra grande relevância da fibra. Além do estudo de Wei e Meyer, de 2015, que foi citado por 15 publicações, o que mostra a relevância dos autores para o tema. O crescimento ao longo dos anos tem mostrado o interesse dos pesquisadores em estudos envolvendo o uso de fibras naturais em materiais de construção. Os 4 países com mais pesquisas, China, Estados Unidos, Brasil e Índia, representam 35% das publicações. Os resultados da análise indicam grande interesse de países asiáticos por trabalhos envolvendo o tema, sendo 30% das publicações, o que se justifica pelo continente ser um grande produtor agrícola e a maior parte das fibras ser proveniente do setor. O Brasil é o principal país da América do Sul em pesquisas na área, com 9 publicações, seguido por Colômbia, com 2, Argentina, Chile e Peru, com 1 pesquisa. A pesquisa mostrou que, entre as palavras-chave referentes aos resíduos, o sisal é o mais frequente, com 18 co-ocorrências, seguido pela fibra de coco, com 7 co-ocorrências. Outros resíduos, como bagaço, juta, cânhamo e cinza volante, também aparecem na pesquisa. As palavras-chave também mostram a ocorrência de palavras relacionadas às propriedades do material, como propriedades mecânicas com 40 e propriedades térmicas com 7. O resultado mostrou a ocorrência de resistência 26 vezes, durabilidade 16, tração 6 e resistência à flexão 5, que analisam as propriedades do material. Estudos analisados perceberam a necessidade de mais pesquisas para melhor compreender a propriedade de durabilidade, palavra-chave com 16 ocorrências, além de reforçarem o fato de que as propriedades mecânicas, uma das palavras-chave, ser o foco de grande parte da literatura disponível. Outras pesquisas falam da falta de informações sobre misturas porosas com adição de fibra, além do estudo da mistura de diferentes fibras para melhorar as características mecânicas. Ao longo do tempo, percebe-se que a necessidade dos estudos está mudando, à medida que novas pesquisas surgem na área. Com isso, foi possível verificar neste trabalho que a análise bibliométrica permite acompanhar a expansão científica do tema e orientar estudos futuros. Com base nos resultados,
podemos complementar os estudos da área e contribuir para produções científicas futuras.